Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Tá? Vamos dar continuidade aqui à nossa lista de exercícios, aqui exercícios do primeiro ano. Tá bom? Então, na aula passada nós havíamos parado, nós tínhamos feito até a questão 6. Então hoje vamos começar da 7, vamos fazer 7, 8, 9 e 10 e fechar essa lista de exercícios. Tá bom? Que é pra gente partir logo para um conteúdo novo, tá? Que é justamente essa parte de movimento uniforme, só que aí a gente vai ver de uma maneira um pouco mais aprofundada a parte gráfica desse movimento, tá bom? Então aqui, ó, vamos retomar aqui da questão 7, tá bom? Então, ó, atentem aqui, ó, o que a questão 7 diz. Diz assim: quanto tempo leva para um ônibus, tá, de 30 metros de comprimento, deslocando-se a 54 km por hora, atravessa completamente uma ponte de 120 metros? Bem, o problema é esse. Tá? Você tem aqui um ônibus. Tá? Esse ônibus ele está em movimento, ele tem um certo... Primeiro, ele tem um certo comprimento. Né? Tá? Nesse caso aqui, ele tem um comprimento de 30 metros. Esse ônibus aqui, ele está se movendo, tá? Se movendo aqui para a direita, a uma velocidade de 54 km por hora. Tá? 54 km por hora. Se você pegar 54 km por hora, dividir por 3,6, tá bom? Nós vimos na aula passada que quando você tem uma velocidade em km por hora, divide por 3,6, você encontra ela em metros por segundo. Então, isso aqui você vai encontrar 15 metros por segundo. Tá certo? 15 metros por segundo. Pronto. Então, essa aqui é a velocidade, tá, do nosso ônibus em direção aqui à ponte. Essa ponte é dita no problema, tá, que ela tem aqui, ó, um comprimento de 120 metros. Então, aqui, ó, temos aqui um comprimento de 120 metros. Bem, acontece o seguinte, acontece que neste exercício aqui, a questão é saber quanto tempo o ônibus gasta, tá? Qual é o intervalo de tempo que esse ônibus gasta para atravessar essa ponte. Aqui eu quero que você perceba uma coisa, né? Vamos imaginar um ponto A aqui, tá? E um ponto B. Um ponto A e um ponto B. Tá? O momento em que esse ônibus começa a atravessar a ponte é o momento em que esse ponto A, tá, ele entra na ponte. Quando o ponto A entra na ponte, nós podemos dizer que o ônibus ele começou a atravessar essa ponte, tá certo? E esse ônibus ele só vai ter atravessado a ponte completamente, tá, quando o ponto B desse ônibus, tá, chegar ao final da ponte. Tá? Ou seja, nessa situação aqui. Tá aqui o ônibus, né? Aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Tá certo? Então, quando o ponto A inicia, tá? Quando o ponto A entra aqui na ponte, fica sobre a ponte, o ônibus começou a ultrapassar a ponte. Quando o ponto B, tá, ele passa pela ponte completamente, daí dizemos que o ônibus ele atravessou a ponte completamente. Agora eu quero só que você imagine o seguinte, tá aqui, ó, o ponto A. O ponto A aqui quando ele entra na ponte. Agora o ponto A aqui, ó, nessa posição, quando o ônibus já atravessou a ponte. Isso aqui é um instante após o ônibus atravessar a ponte. Se você observar aqui, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, é na verdade a distância, tá, da ponte mais o comprimento do ônibus. Ou seja, perceba, toda essa distância aqui, que vai ser o quê? Vai ser a distância percorrida por este ônibus para atravessar a ponte, é na verdade 120 mais 30. Portanto, isso aqui é igual a 150 metros. 150 metros. Tá aí.
Tá? Então, quando esse ônibus percorrer 150 metros, é que ele haverá, tá, atravessado a ponte. Pois pronto, nós sabemos que o quê? Ó, distância em metros, velocidade em metros, né? Então, o tempo que nós vamos encontrar aqui está em segundos. Nós sabemos que a velocidade é distância dividido por intervalo de tempo. Neste caso aqui, ó, como nós queremos o intervalo de tempo, então isso aqui é ΔT igual a D sobre V, né? A distância é 150, tá? A velocidade em metros por segundo aqui, ó, é 15 metros por segundo. Quando nós dividimos aqui, né, 150 por 15, isso aqui dá igual a 10 segundos. 10 segundos é o quê? É o tempo necessário para este ônibus atravessar a ponte. Tá? 10 segundos. Pronto, está feito aí o primeiro exercício. Vamos aqui para P8, né? P8, vamos seguir. A P8, pessoal, ela diz o seguinte, tá? Se não deu tempo de você copiar, você dá um pause no vídeo, tá? Você pausa o vídeo agora, nesse momento, tá? Copia tudo isso aqui. Opa, desculpa, pessoal. E depois você vai para a questão 8. Tá? Pronto, vamos lá. A P8, ela diz o seguinte, ó. P8 diz assim, ó. Dois ciclistas partem simultaneamente da rodoviária em direção ao centro da cidade, com velocidades constantes de 15 e 20 metros por segundo. Sabendo que decorrem 10 segundos entre a chegada de cada ciclista, determine a distância entre a rodoviária, tá, e o centro da cidade. A rodoviária e o centro da cidade. Tá, pessoal, isso aqui é o seguinte. Imaginem aqui a seguinte situação, tá certo? Imagine aqui a P8, né? Questão P8. Imagine que isso aqui seja... Aqui, ó, é a rodoviária, tá? Imagine que isso aqui seja a rodoviária. E aqui vai ser o quê? Vai ser o centro da cidade. O centro da cidade. Pronto. Rodoviária e o centro da cidade. Eu vou dizer que... Bem, o que o problema quer? O problema quer saber a distância entre a rodoviária e o centro da cidade. Tá? Ele quer saber esta distância aqui. Tá certo? Esta distância. Eu vou adotar um eixo aqui, tá? Um eixo de referência. E eu vou colocar aqui a rodoviária na posição 0 metros. Tá certo? Na posição 0 metros. E esse ponto aqui é o ponto onde fica o centro da cidade, que eu vou chamar de D. Bem, eu não sei, tá? Eu não sei quanto vale D, tá certo? Que é justamente a distância entre a rodoviária e o centro da cidade. Tá bom? Só que eu sei o seguinte... Eu sei que tem dois ciclistas, né? Tem um ciclista A, tá? Tem um ciclista A, que ele parte a uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Em direção ao centro da cidade. E tem um ciclista B, que parte a uma velocidade aqui, ó, de 15 metros por segundo. Obviamente, se eles partem simultaneamente, tá? Se eles partem simultaneamente, o primeiro ciclista a chegar, tá, vai ser o ciclista A. Por quê? Porque ele tem uma velocidade maior. Então, vamos dizer, como nós não sabemos quanto tempo ele gastou, tá, para sair da rodoviária e chegar até o centro da cidade, então vamos dizer, ó, que ele gastou T tempo. Tá? T tempo foi o quê? Foi o tempo transcorrido, tá, enquanto o ciclista saiu da rodoviária e chegou ao centro da cidade. E nós sabemos que esse ciclista aqui, ó, tá, quando ele chegou aqui, 10 segundos após o ciclista B chegou. Então, o tempo que foi gasto, o tempo gasto pelo ciclista B é o quê? Foi o tempo gasto pelo de A mais 10 segundos. Pronto, mais 10 segundos. Tá aí, né? Tá aí. Agora, o que é que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, ó, perceba só. Nós sabemos, ó, que velocidade não é, ó, distância dividido por tempo.
Só que através disso aqui nós sabemos que a distância é o quê? É a velocidade vezes o tempo, né? Vezes o tempo. Tá certo? Para o ciclista A, veja só, para o ciclista A, a distância, tá, do ciclista A, aqui, ó, para A distância do ciclista A é calculada como? É calculada a velocidade de A vezes o tempo que ele gastou, tá? Essa distância aqui eu estou supondo que é essa. Estou supondo que é essa. Para o ciclista B, a distância B que ele gastou é a velocidade dele vezes o tempo. O tempo aqui foi o quê? Foi t mais 10. T mais 10. Acontece que a distância que eles percorreram foi a mesma, né? Tá? Esse dA acaba sendo igual ao dB. Tá? O dA acaba sendo igual ao dB. Tá bom? Então, nós podemos fazer o seguinte. Podemos dizer que dA é igual a dB. dA é igual a dB. Só que quem é dA? É a velocidade de A vezes o tempo. Igual a dB. dB é VB vezes o tempo, que é T mais 10. T mais 10. T mais 10. E aqui, ó, velocidade de A é 20. Então, vai ficar, ó, 20 vezes T igual velocidade de B. Nesse caso aqui vai ser 15. 15 vezes T mais 10. Pronto. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Então, esse aqui vai dar, vou repetir aqui o 20, 20t igual. Esse 15 aqui, ó, ele vai multiplicar tanto esse t, tá certo? Como 10. Então, vai ficar, ó, 15 vezes t vai dar 15t, mais 15 vezes 10 vai dar 150. Né? Vamos determinar esse t aqui, né? Quanto tempo cada ciclista gastou, né, para sair da rodoviária e chegar até o centro. Vamos descobrir quem é esse valor de t. Por quê? Porque, perceba uma coisa, se eu encontrar o valor de t, eu consigo determinar qual foi a distância percorrida por cada um, né? Que, no final das contas, é a mesma distância, tá? É a mesma distância que a distância da rodoviária, a distância da rodoviária até o centro da cidade. Então, vai ficar, ó, 20t. Esse 15t aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai passar negativo, porque ele está positivo. 15t igual a 150. 20t menos 15t, isso aqui dá igual a 5t igual a 150. Esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar t 150 dividido para 5. Isso aqui vai dar igual a 30 segundos. 30 segundos. O que é isto aqui? Isso aqui é o tempo gasto, por exemplo, pelo ciclista A. Né? O ciclista A que gastou T tempo. E esse T vale quanto? Vale 5. Ou vale 30, né? Então, esse aqui, ó, vai ser igual a 30 segundos. Né? Para o ciclista B, perceba que ele gastou T mais 10. Só que T é 30. Então, esse aqui, ó, vai ser, na verdade, né, 30 mais 10. Isso aqui vai dar igual a 40 segundos. 40 segundos. Pronto. Agora, nós queremos determinar a distância, né? A distância percorrida por cada um. Que, no final das contas, é a distância entre a rodoviária e o centro. Então, ó, perceba. Como é que nós calculamos a distância? Distância nós calculamos através disso aqui, ó. Né? Então, ó, a distância é esse dA. O dA, né, é o que? É a velocidade de A, que é 20, vezes o tempo, vezes t. Só que t vale quanto? T vale 30. Então, vai ficar, ó, 20 vezes 30, né? O dA vai ser igual a 600. 600 metros. Pois pronto. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a distância entre a rodoviária e o centro. Essa distância aqui, ó, ela é igual a 600 metros. Tá? 600 metros. Agora, se nós estivermos certo, esse dB aqui também tem que ser igual a 600. Por quê? Porque dB é a distância, tá, percorrida pelo ciclista B que saiu da rodoviária
até o centro da cidade. Então, nós temos que obter também uma distância de 600. Vamos ver. Vai ficar, ó, dB igual. Velocidade de B é 15. Né? 15 daqui, ó. Aí, vezes, né? T mais 10. T mais 10, nós vimos aqui, ó, que T mais 10 é 40. Então, isso aqui, ó, 15 vezes 40. Quando nós multiplicamos 15 vezes 40, isso aqui também, tá? Dá igual a 600 metros. Então, portanto, tá? A distância entre a rodoviária e o centro da cidade é igual a 600, certo? É igual a 600 metros. Você pode até colocar aqui, portanto, a distância, tá? A distância entre a rodoviária e o centro é 600 metros. É igual a 600 metros. Pronto, perfeito. Então, sigamos em frente, tá? Bem, se você não copiou isso aqui, ó, você dá um pause aí no vídeo, tá? Dá um pause no vídeo e copia tudo isso aí no seu caderno. É importante você ter isso aí registrado. Até para você consultar na hora de fazer os outros exercícios. Pronto, então vamos lá. Vamos seguir aqui para o P9, né? P9. Deixa eu só ajeitar aqui as folhas. Pronto. Vamos aqui para o P9. P9 diz assim, pessoal. Vamos lá. Questão P9, ela fala o seguinte. Aqui, ó. Duas cidades A e B distam entre si 360 km. Da cidade A parte um móvel, tá? Isso aqui pode ser um automóvel, P dirigindo-se à cidade B. E no mesmo instante parte de B um móvel Q dirigindo-se a A. Os móveis deslocam-se com velocidades constantes dadas por VP 60 km por hora e VQ igual a 120 km por hora. Bem, então o desenho aqui ele ajuda bastante a entender, né? O que é que você tem? Você tem um carro, você tem uma cidade A, tá? E uma cidade B. A distância entre as duas cidades está aqui, ó, 360 km. Em um mesmo instante de tempo, da cidade A sai um carro, tá? Sai um carro P com uma velocidade aqui, ó, de 60 km por hora. Esse carro aqui, ele vai na direção da cidade B, tá? E no mesmo instante que esse carro sai de A, sai um carro Q aqui, ó, com uma velocidade de 120 km por hora, em direção a quem? Em direção à cidade A. Tá certo? Em direção à cidade A. Pronto, então aqui, ó, um instante do encontro. Determine o instante do encontro. Então, em algum momento aqui eles vão se encontrar, né? Então, nós queremos saber, a partir do momento em que eles partem de cada uma das cidades, qual é o instante de tempo em que eles se encontram. E B pede assim, a distância percorrida por cada carro até o encontro. Perfeito. Então, ó, vamos fazer aqui o seguinte. Tá? Eu vou imaginar aqui, tá? Digamos que isso aqui seja uma estrada, tá? Aqui fica a cidade A e aqui, ó, fica a cidade B. Eu vou dizer que a cidade A ela está localizada no quilômetro 0, enquanto a cidade B está localizada aqui, ó, no quilômetro 360. No quilômetro 360. Então, ó, daqui, né, da cidade A, vai sair um carro P, né, com a velocidade VP, né, nesta direção aqui, VP igual a 60 km por hora. E dessa cidade aqui, ó, da cidade B, vai sair um carro Q, tá? Um carro Q com a velocidade, né, nesta direção aqui, ó, com a velocidade VQ igual a 120 km por hora. Perfeito.
Então, ó, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui as funções horárias para cada um desses carros, né? As funções horárias, nós sabemos que a função horária é o que? É S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, né? Para o caso do carro P, tá certo? Para o caso do carro P, nós temos que o SP vai ser igual ao SP0 mais, tá? Velocidade P vezes o tempo. O SP é a posição desse carro em qualquer instante de tempo. Então, eu vou colocar SP igual SP0 é justamente a velocidade no instante de tempo t igual a zero, tá? Ou seja, em t igual a zero, que é o momento que nós começamos a analisar esse movimento, o carro A ele está na posição 0. Portanto, esse SP0 vai ser igual a zero. Mais velocidade do carro P, tá? É uma velocidade positiva, por quê? Porque aponta aqui para a direita, tá? Para o sentido crescente dessa reta, tá? Então, a velocidade positiva de 60 km por hora, então 60 vezes t. Então, SP vai ser igual a 60 vezes t. Pronto. Isso aqui, ó, é a função horária do carro P. Agora vamos ver aqui a função horária do carro Q, né? O carro Q vai ser SQ igual SQ0 mais VQ vezes t, né? SQ0 é a posição em qualquer instante de tempo, SQ. Tá? Esse SQ é a posição em qualquer instante de tempo. O SQ0 é a posição inicial. Bem, a posição inicial é 360, porque ele saiu do ponto 360. Mais a velocidade, né? Mais a velocidade, só que como essa velocidade ela aponta no sentido contrário do eixo positivo, então aqui vai ser menos 120, né? Vezes t. Então aqui, ó, SQ vai ser igual a 360, mais por menos dá menos 120t. Perfeito. Então isso aqui, ó, tá? Isso aqui é a função horária, tá? A função horária do carro Q, certo? Do carro Q. Agora percebam uma coisa. Percebam que no encontro, tá? Quando esses carros se encontrarem aqui, tá? Entre essas duas cidades, no encontro, vocês concordam que o SP tem que ser igual ao SQ? Ou seja, a posição desses dois carros tem que ser a mesma, tá? Isso aqui se refere ao quê? Isso aqui se refere à mesma posição. Mesma posição, tá? E para haver o encontro, eles têm que estar na mesma posição, no mesmo local. Então, SP é igual a SQ, né? Só que quem é SP? SP é igual a 60T, né? Que é igual a SQ. SQ é 360 menos 120T. 120T. Bem, aqui nós já estamos respondendo o item A. Por quê? Porque o item A ele quer saber qual é o instante de tempo que esses carros eles vão se encontrar, né? Então, nós vamos ter que encontrar aqui o valor de t. Esse 120 que está subtraindo, eu vou passar ele para o lado esquerdo, ele vai passar somando. Então, vai ficar 60t mais 120t igual a 360. 60 mais 120, né? Isso aqui vai dar igual a 180, t igual a 360. Portanto, t vai ser o quê? Vai ser 360 dividido por 180, né? Podemos cancelar aqui, ó, tá? O zero de cima com o zero de baixo vai ficar 36 dividido para 18. Isso aqui dá igual a 2 horas, tá certo? A 2 horas. Perceba que neste caso aqui, ó, a unidade ela está em horas, por quê? Justamente porque a velocidade ela está em quilômetros por hora, né? Se você observar aqui, ó, 120 km por hora e 60 km por hora. Então, isso aqui é o item A. O item A, né? No item B, ele quer saber justamente, tá? O item B, vamos só dar uma olhadinha aqui, o que ele quer no item B. A distância percorrida por cada carro. Bem, isso aqui
É bem simples, tá? Isso aqui é bem simples. Porque, ó, é só você lembrar do seguinte, ó. É só você lembrar que distância não é a velocidade vezes o intervalo de tempo, não é? É isso. A distância percorrida pelo carro A vai ser o quê? Vai ser a velocidade de A vezes o tempo que ele percorreu. Qual foi o tempo? 2 horas. Então vai ser, ó, 60 km por hora, que é a velocidade de A, ó, que está aqui, vezes o tempo, que é 2, né? 2 horas. Então 60 vezes 2, isso aqui dá igual a 120 km. Isso aqui é o que? A distância percorrida pelo carro A. A distância percorrida pelo carro B vai dar VB vezes o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo. VB nós sabemos que é 120. O intervalo de tempo sabemos que é 2 horas. Então, ó, 120 vezes 2, isso aqui vai dar igual a 240 km. Pronto, perfeito. Maravilha. Se você observar, o carro A percorreu 120, isso aqui já é a resposta da B, tá? Pronto. O carro A percorreu 120 e o carro B percorreu 240, né? Como a distância aqui, ó, entre essas duas cidades aqui, ó, como essa distância aqui, ó, é 360, né? Como o carro A percorreu 120, 120 é mais ou menos por aqui, tá? 120 quilômetros. Então, 120 quilômetros. E o carro B percorreu 240. 240, tá? É justamente essa distância aqui, ó, que falta para 360. 240 quilômetros. Então, podemos dizer que eles se encontraram aqui neste ponto. Tá? Este aqui podemos dizer que foi o ponto de encontro. Tá? Ponto de encontro. Tá ok, pessoal? Bem, então é isso, tá? A questão 9 está respondida. Tá? Se você não copiou, pause esse vídeo neste momento e copie. Tá? E agora a gente vai finalizar aqui com a questão 10. Tá? Questão P10. Vamos lá, finalizar essa lista aqui. Pessoal, a questão P10, tá? A questão P10, ela diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Vamos lá, questão P10, ó, tá aqui, ó. Questão P10 diz assim: dois carros se deslocam ambos no mesmo sentido, numa pista retilínea com velocidades 40 e 30 metros por segundo. Conforme a figura a seguir, num certo instante, a distância entre eles é 100 metros. A partir desse instante, qual é a distância? A partir desse instante, que distância deve percorrer o carro que está atrás para alcançar o carro que está na frente? Pessoal, isso aqui é bem tranquilo, essa questão. Deixa eu só esquematizar ele aqui para vocês, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte. Bem, nós temos dois carros, né? Então imagine aqui uma certa estrada, tá certo? Uma certa estrada. Aqui nós temos o carro A, tá? Deixa eu fazer de azul. Aqui nós temos o carro A, que se move a uma velocidade VA de 40 metros por segundo. Aqui temos o carro B, que se move a uma velocidade VB de 30 metros por segundo. Tá? Também nessa direção. Bem, em um certo instante, a distância entre esses carros aqui, ó, é igual a 100 metros. Pronto. Vamos, 100 metros. Tá aí. Perfeito. Agora, você há de concordar que, como a velocidade do carro A que está atrás é 40 km por hora, né? Ou seja, maior do que a do carro B, em algum momento esse carro A ele vai ultrapassar o B. Tá? Ele vai ultrapassar o B.
Então, a pergunta é, qual é a distância percorrida por A até ultrapassar B? Tá? Até ultrapassar B. Então, é como se fosse assim, ó. Esse carro A, ele vai aos pouquinhos se aproximando do carro B, apesar do carro B ir para frente, né? O carro A, por ter uma velocidade maior, então ele sempre vai percorrer mais distância no mesmo tempo do carro B. Então, é como se eles se encontrassem aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá? Vamos supor que eles se encontram aqui, ó. Vamos supor que eles se encontram aqui. Tá? Tanto o carro A como o carro B. Pronto. Aí é a posição de encontro. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos, mais uma vez, né, supor que o carro A está na posição 0 metros e o carro B aqui está na posição 100 metros. E vamos partir aqui para as funções horárias, né? Função horária de A é o quê? É o SA0 mais a velocidade de A vezes o tempo. O SA0 é a posição em qualquer instante. Tá? Não, o SA é a posição em qualquer instante. Tá? O SA0 é a posição no instante inicial, que é 0, portanto, ninguém vai nem colocar. Tá? Aqui é 0. Né? Vezes a velocidade do carro A, que é 40, vezes o tempo. Pronto. Tá aqui. Isso aqui é a função horária do carro A. Função horária do carro B vai ser SB igual a SB0 vezes velocidade de B vezes o tempo. SB0 é a posição em qualquer instante. Desculpa, o SB é a posição em qualquer instante. O SB0 é a posição inicial, que aqui é 100, ó, que inicialmente ele está na posição 100, mais a velocidade, que é 30, vezes o tempo. Né? Pronto. Então, entenda o seguinte. Para ver o encontro, aqui ocorreu o encontro. Tá? Isso aqui é o que? É o encontro. Tá certo? Para ocorrer esse encontro aqui, tem uma condição, né? Tá? Que você, das questões anteriores, você já sabe. Tá? A condição do encontro. A condição do encontro é as posições serem iguais, ou seja, o SA tem que ser igual ao SB. Então vai ficar SA igual a SB. Só que quem é SA? 40T. Igual a SB. SB é 100 mais 30T. Vou passar esse 30T para cá. Ó. Então vai ficar 40T. Como ele está positivo, ele vai passar negativo. Menos 30T igual a 100. Portanto, ficará 40 menos 30 dá 10T. 10T igual a 100. Né? Portanto, seguindo aqui, T, esse 10 aqui ele está multiplicando o T, ele vai passar dividindo. Vai ficar 100 dividido para 10, né? Isso aqui vai dar igual a 10 segundos. Pronto, isso aqui é o quê? É o tempo que o carro A leva, tá? Até encontrar o carro B. Até emparelhar com o carro B, digamos assim. Pois pronto, então agora ficou fácil, né? Porque como nós já sabemos quanto tempo esse carro, né? Quanto tempo o carro A ele leva para encontrar o carro B, então a distância, tá certo? Deixa eu fazer aqui. A distância será somente o quê? Distância é o quê? É a velocidade vezes o intervalo de tempo, né? Vezes o tempo transcorrido. A velocidade do carro A é 40, portanto vai ser D igual a 40 vezes o tempo transcorrido, que é 10. Então, 40 vezes 10, isso aqui dá igual a 400 metros. Isso aqui é o que? É a distância percorrida pelo carro A até encontrar o carro B. Tá? Então, se daqui para cá é 100, então aqui é 300. Daqui para cá é 300. A figura está desproporcional, né? Mas você entende. Então, pessoal, se não deu tempo de copiar, pausa aí o vídeo e copia
essa solução. Pessoal, então é isso, fechamos aqui essa lista, tá? Então nas próximas aulas teremos aí conteúdo novo. Pessoal, é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!